Entenderam? Diz assim aqui, ó, é aqui mesmo. Aí o Jó, né, tinha aquela toda a prosperidade, e hoje Jó se vê, né, ali jogado, sem ninguém, uma vida desprezada. E ele diz assim, ó: agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com os meus cães pastores. De quem me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, rói a terra seca em regiões sombrias e desoladas, colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das giestas. São expulsos aos gritos das companhias das pessoas como se fossem ladrões. Agora moram desfilhadeiros medonhos, em cavernas entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem nome nem valor. Foram expulsos da terra, agora divertem as minhas custas. Sou alvo de piadas e canções vulgares. Então aquelas pessoas eram tão desprezíveis, né? E mesmo assim Jó estava se sentindo mais desprezível do que aquelas pessoas ali que estavam jogadas. Então Jó estava num estado terrível. Aquelas pessoas ali, né, ainda zombavam de Jó. Eles estando naquela situação deles lá, ainda zombavam de Jó. Então Jó se achava numa situação muito terrível, né? Então nós hoje estamos, né, comendo, bebendo, graças a Deus temos saúde, né? Passamos por luta, mas vamos nos levantar. Não vamos ficar caídos nem desanimados não, porque Deus está conosco. Diz assim, aí eu só 10, né? Vou só ler mais um pouquinho aqui, que eu vou ler mais um pedaço do outro. Né? Diz assim: desprezam-me e ficam longe de mim, só se aproximam para cuspir em meu rosto. Pois Deus cortou a corda de meu arco, já Ele me humilhou. Eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente, lança-me de um lado para o outro e planeja minha desgraça, bloqueia o meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabe que não tenho quem me ajude. Atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lança-se sobre mim. Vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra. Minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai. E a aflição me persegue durante o dia. A noite corrói os ossos. A dor que me atormenta não descansa. Com mão forte Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola de minha túnica, lança-me na lama, não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me responde. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade, usa de teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destrói na tempestade. E sei que me envias para a morte, para o destino que todos os que vivem. Por certo, ninguém voltaria contra os necessitados. Quando clamam por socorro em dificuldades, não é o perdão, né? Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados. Quando clamam por socorro em suas dificuldades, acaso não choravam pelos aflitos? Não me angustiavam pelos pobres? Né? Então ele falando, antes eu não fazia o bem, hoje, Senhor, porque o Senhor me socorre. Aí eles esperavam o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando na sombra sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu, meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e minha flauta acompanha os que choram. Então Jó, eu disse que não ia ler, né? Todo mais ler rapidinho.
Então Jó se via numa situação muito terrível, né? E ele questionava a Deus por que tudo aquilo, porque ele fazia o bem e hoje ele estava, né, colhendo o mal. Como assim, né? Mas nós sabemos que o inimigo tocou na vida de Jó e Deus permitiu. E a cada dia nós temos que buscar o nosso Deus. Vamos um pouquinho aqui no 31, Dani. No 31. Jó, fala aqui no título, diz assim: Jó defende sua inocência pela última vez. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Pois o que Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está no céu? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço, a cada passo que dou? Então, Jó estava aqui, né, questionando o Senhor. Né? Então, quer dizer que não aquilo que é mal não vem para os perversos, né? Eles não vão colher aquilo que eles plantou, mas Deus, né, só fazia o bem. E onde está o Senhor? Onde está o Todo-Poderoso? Né? E nós sabemos que não é isso que o Senhor quer, né? Mas se as pessoas continuarem fazendo aquilo que é errado, claro que o mal vem, né? Mas Jó só teve tem uma parte que é lá atrás, né? Porque na frente fala assim que Jó, a gente fala assim, Jó não fez nada, mas Jó tinha medo, né? Fala assim, aquilo que eu temia, né, me sobreveio, porque Jó estava ali todo dia, toda vez, né, os filhos dele faziam uma festa ali, todo dia, ano Jó fazia ali os sacrifícios, né, oferecia ofertas ao Senhor, com medo dos filhos dele ter pecado, né? Mas aconteceu, então Jó tinha um medo, Jó confiava temente a Deus, fazia tudo aquilo que agradava a Deus, mas, né, faltava um pouquinho na confiança ali no Senhor, o Senhor está cuidando, né? Jó tinha um medo, Jó tinha um medo, tinha um temor ali de os filhos dele fazer coisa errada, né? E deixa eu só repetir o 2 aqui. Deus diz assim, que ele fala assim, não, 2 não, 1, que me chamou muita atenção, que ele fala assim, que fez uma aliança com os olhos, com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Então Jó era um homem reto, um homem temente, né? Se ele fez uma aliança é porque ele fazia antes, né? Ele talvez algum dia ele começou, mas ele falou assim, vou me voltar agora para o Senhor, não vou fazer mais, né? Eu vou fazer aquilo que é certo, correto, todos os dias. Então que nós devemos tirar tudo que não agrada de diante dos nossos olhos. Hoje as redes sociais estão aí mostrando tudo que não presta, né? E nós temos que vigiar o que nós estamos vendo, os nossos filhos estão vendo, né? Temos que vigiar, porque hoje nós sofremos isso, né? Nós temos essa preocupação com os nossos jovens, porque o inimigo ele está ali colocando muitas coisas ali que não agradam a Deus, ensinando muitas coisas. Então, hoje o mundo, né? O mundo virtual está aí. Então, que nós vamos a cada dia procurar o que é certo para fazer. Está tendo tempo, né, pastor? Vou só ler aqui rapidinho, viu, Dani? Então, Jó, ele fazia aquilo que era reto diante do Senhor. Fez aliança com os olhos dele para não cobiçar uma jovem. Aí, vamos agora aqui para o 5. Se minha conduta fosse falsa, e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Se me desviei de seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que os outros comam o que semeei,
que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa torne serva de outro homem, que outros durmam com ela. Pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que consome, levando a destruição, capaz de destruir tudo o que tenho. Então Jó ali, ele falou assim, não, os amigos dele acusou ele de todas as coisas, mas ele colocou, não, eu sou reto, eu fiz uma aliança com Deus, né? Então, a cada dia nós viemos falar, ó Senhor, está acontecendo isso e isso, Senhor, mas eu sou tão sério, eu estou me desviando do mal, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Temos que, né, a palavra de Deus fala assim, mostra tuas razões para que eu possa te justificar, né? Então, que a cada dia nós vemos, né? Jó estava mostrando as razões dele aqui, falando, né? Se justificando. Fala, se fui injusto com meu servo, se fui injusto com meus servos e servas, quando me apressaram suas queixas, não. Se fui injusto com meus servos e servas, quando apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que darei quando Ele me chamar para prestar contas? Então, temos que a cada dia procurar fazer a vontade de Deus, porque um dia prestaremos conta. Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres? Ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei a compartilhar com órfãos? Não desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Então, Jó, ele desde a juventude, né? Então, olha aí, né? Desde a juventude ele fazia a vontade de Deus, era um homem temente. Sempre que via alguém passar frio por falta de roupa, e um pobre que não tinha que vestir, acaso eles não me abençoavam por me prover roupas de lã para aquecê-los? Aqueles companheiros ali de Jó falou, né, para eles, não, você deve ter despedido ali a viúva com fome, deixou aquele faminto, não ajudou o pobre, não fez isso, não fez aquilo, mas Jó aqui está falando, não, eu fiz isso tudo, eu tenho certeza que eu fiz isso. Se levantei a mão contra o órfão, certo de que o juiz tomaria meu partido, que meu ombro seja deslocado, meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus. Pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Se Deus for contra nós, que esperança resta? Então, que nós a cada dia vamos fazer a vontade de Deus. Ter essa alegria da nossa salvação, que um dia vamos encontrar com Ele, né, e herdar essa herança que Ele tem preparado para cada um de nós. Acaso me vangloriei da minha riqueza e de tudo que possui? Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua que percorre seu esplendor. E em segredo meu coração foi seduzido e ali lançar beijo de adoração. E em segredo meu coração foi seduzido, ali lançar beijo de adoração. Se fiz, o devo ser castigado pelo juízo, pois significa que neguei o Deus que estava no céu. Então ele está falando, não adorei nenhum astro, né? Eu por acaso adorei o sol, adorei, né? Não, eu adorei, né? Se eu fiz isso, eu sou, né? Devo ser castigado, mas eu não fiz isso. Algumas vezes me alegrei com a desgraça dos meus inimigos, ou exultei porque lhes aconteceu o mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de impedir sua morte como vingança. Então, ele era um homem muito, né, temente a Deus, porque mesmo ali vivendo no Velho Testamento, ele não tinha o coração mau, porque mesmo se perseguisse, ele não, né, porque antes era assim, era olho por olho, dentro por dentro, mas Jó, mesmo assim, Jó tinha um coração bom, né, e não procurava vingança. E nós, nos dias de hoje, que temos o Senhor, que o Senhor, né, nos deu tantos mandamentos de amar os nossos inimigos, né? Então nós temos
cada dia o que estamos fazendo. Diz assim: meu servo nunca desceu, ele deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua. Minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei cobrir meus pecados como os outros fazem e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão ou desprezo do povo? Quer dizer, ele falou assim: eu estava fazendo coisa errada para mim estar. Não, nunca aconteceu isso, nunca estive ali escondido, porque eu fazia as coisas retas diante de Deus, né? Não me mantinha ali escondido, por poder preso de ninguém. Está fazendo uma pergunta, né? Acaso aconteceu isso comigo? Se ao menos alguém ouvir e visse, vejam que está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria com coroa, pois eu daria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sucos clamarem, se roubei suas colheitas, se matei seus donos, que cresçam espinho em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminaram as palavras de Jó, né? Então Jó se colocou ali diante de Deus: Senhor, eu fiz isso. E foi enquanto Jó estava ali falando, se justificando diante de Deus: Senhor, eu fiz tudo isso. Deus foi e respondeu a Jó. E todos conhecem aqui a passagem, né? Jó 42. Jó 42. Que o Senhor acrescentou. Eu não vou nem abrir, né? Porque nós vamos orar. Já li muito, né? O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Né? Primeiro o Senhor deu uma lição ali para Jó. Jó disse: eu só ouvia, né? Só conhecia de ouvir falar. Hoje eu te conheço. Então Jó passou a conhecer a Deus. Então quando nós entramos na presença de Deus, colocamos tudo diante de Deus, o que está acontecendo, né? O Senhor responde. O Senhor responde. Quando nós oramos, nossa oração, meus irmãos, tem muito efeito. A oração do justo, daqueles que é justificado em Deus, tem muito poder. Então a palavra de Deus diz que nossas orações chegam diante do Senhor como cheiro suave, como cheiro suave. Os anjos pegam a nossa oração, levam ela na taça diante de Deus. Olha aqui, Senhor, oração do teu servo. Responde aqui, Senhor, oração do teu servo. Os anjos levam até o Senhor. Então, nós temos que a cada dia fazer a vontade de Deus, ter essa fé e essa certeza que a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade é poderosa. Amém, amados? Semelhante a ele, né? Então, e aí Deus mudou o cativeiro de Jó, acrescentou tudo em dobro. Só os filhos que ele acrescentou, mesma quantidade. Vocês já viram lá? A mesma quantidade. Por quê? Os filhos estão lá guardados no céu. Os filhos, né? Tem um filho, e o irmão Jussara? Quando chegar na eternidade, ó, tá lá, esperando, guardando. Vem aqui, eu estava te esperando. Então os filhos, nossos filhos, né? Cada um de nós, quando morre, ele perdeu os filhos dele, mas Deus deu exatamente a quantidade, só que mais lindos ainda, né? Nunca houve nenhuma, né? Fala que nunca as filhas de Jó, nunca houve nenhuma filhas mais lindas do que as filhas de Jó. Então Deus mudou o cativeiro de Jó. Canela devia ser bem bonita, né? Hã? Canela. Canela? Tinha um nome, era canela. Significa canela. Sim, devia ser, doutora. Então, Deus deu esses filhos para ele, né? Eu falei, nossa, impressionante como Deus é tão lindo, que Deus mostra até a palavra de Deus. Os animais, toda a tua riqueza eu dobrei. Mas teus filhos, você continua tendo filhos, porque eles estão lá, estão comigo, estão guardados. Né? Então, nós a cada dia, só de ler essa palavra de Deus, nos alegra, porque a palavra de Deus é verdade. Amém, amados? E glória a Deus, porque nossos olhos foram abertos para esta palavra, para crer
quê? Que benditos foram aqueles que creram, né? Que não viram, mas creram. Né? Então nós não vimos Jesus. Né? Nós não vimos nada daquilo que eles passaram no passado, Abraão, Isaac, Jacó. Nós não vimos o mar vermelho se abrindo, mas nós cremos. Né? E nós cremos que o Senhor revela a cada dia nós a palavra dele. Essa palavra da verdade. Amém, amados? Então vamos crer, colocar tudo diante de Deus, assim como Jó. Né? Deus mudou ali o cativeiro de Jó. Deus tem bênção para cada um de nós. Não importa o que nós estamos passando. Aquele homem estava ali numa vida terrível. Numa vida que não tinha mais jeito, né? Os olhos humanos não tinham mais jeito para Jó. Jó perdeu tudo. Mas Deus foi tão misericordioso, deixou a mulher de Jó. Deixou ele e a mulher, né? E a mulher ali ainda, né? Mas a mulher também estava cheia de dor, coitada. Cheia de dor, perdeu os filhos dela todo um dia, perdeu todo